Olá a todos! Hoje aqui no canal daremos sequência à série de vídeos sobre cada ano de escolaridade e o que as crianças precisam aprender neles. Hoje vamos falar do terceiro ano, que segue com o mesmo objetivo dos 2 anos anteriores, que é desenvolver a alfabetização plena das crianças. Nessa etapa, ocorre aí a sistematização do conhecimento relacionado à escrita e leitura, E outros aspectos, como por exemplo, a compreensão da estrutura, coerência e coesão do texto, também são introduzidos e trabalhados nas áreas da linguagem, tá? No campo da matemática, do terceiro ano do Fundamental 1, ocorre aí a ampliação dos conceitos da adição, subtração, multiplicação e divisão. De forma geral, nesse ano de escolaridade, a criança deverá aprender a ser mais autônoma, utilizar o seu material aí sem depender do adulto, deve apresentar atitude investigativa, levantando hipóteses, também conhecer aí as diversas espécies de fauna, de flora, comparar os acontecimentos no tempo, tendo, por exemplo, noção de anterioridade, posterioridade, simultaneidade, tá bom, gente? Também é importante que elas aprendam a compreender a noção do espaço público e privado que os grupos que compõem a sociedade, reconhecer também a importância de valorizar as diferenças étnico-culturais, além também de perceber o papel das ciências, das tecnologias na vida cotidiana e seus impactos aí na sociedade. Outro ponto importante também, identificar e reconhecer os fatores que são fundamentais para a manutenção da vida em segurança, conhecer o próprio corpo, descobrindo aí suas capacidades e limites através de jogos, brincadeiras e conteúdo sistematizado. Então, de forma geral, o professor deve facilitar, oportunizar momentos que a criança consiga, introduzir e consolidar essas noções que eu acabei de falar. Agora, mais especificamente, Thalita, no português e na matemática, que é um dos grandes focos nesse período dos anos iniciais, o que é esperado da minha criança? Eu te falo agora. Então, em língua portuguesa e na matemática, de modo geral, a gente pode esperar que a criança seja capaz de consolidar a leitura e escrita no nível alfabético ortográfico, ou seja, já ter essas noções de ortografia, que ela seja capaz de participar de situações de intercâmbio oral através da fala, sabendo ouvir com atenção, formulando aí opiniões sobre assuntos, interpretando, fazendo inferências, suposições. Além disso também é importante apreciar e ler textos literários, ler com ajuda textos para estudar, como textos de sites, de revistas e etc. Também reescrever histórias conhecidas a próprio punho, considerando as características da linguagem escrita, sem fugir da linguagem informal. Também produzir textos de autoria própria, utilizando os recursos da linguagem escrita, isso já é importante que a criança seja capaz de fazer. Além disso, também revisar textos coletivamente com a ajuda do professor ou em parceria com os colegas. Na matemática, os pontos centrais: utilizar o sistema numérico em sua forma convencional e introdução à forma não convencional também. Articular melhor os números em estratégias de cálculo mental, então ter essa capacidade de raciocínio. Sistematizar algoritmos, ou seja, saber armar a conta corretamente, colocar isso para funcionar. Ampliação do uso das operações, como eu disse, da adição, subtração, multiplicação e divisão, isso precisa estar bem entendido, consolidado. Interpretar representações do espaço, aprimorar o uso da linguagem específica para as figuras e suas formas, saber ver as horas, isso é fundamental. Utilizar o sistema métrico, convencional ou não, tendo mais precisão, entendendo melhor. E além disso também aprimorar o uso de tabelas simples e saber usar, interpretar gráficos com colunas e barras e saber resolver situações, problemas simples e complexas, que a gente possa aí inserir novos elementos nas operações e que a criança seja capaz de compreendê-los e resolvê-los. Tá bom, pessoal? Então, essas são basicamente as funções principais do terceiro ano do ensino fundamental e é o que a criança precisa
basicamente, né, se a gente fosse traçar em um currículo mínimo para que ela avance para o próximo nível. Então, você como professor, ouça novamente essas dicas, formule aí e tenha como base a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e alie aí com esse currículo mínimo do que não pode faltar na sua sala de aula para a sua criança, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilhe com outros professores, alunos, estudantes de pedagogia ou de outros cursos que possam se interessar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!